Bem, senhoras e senhores, né, excelentíssimo professor Dr. Marcos Rodrigues Barcelo, presidente da ARDIS, da Academia Residência de História, confrades da Academia Residência de História, autoridades presentes, senhoras e senhores, prestigio cerimonial de tão importante para nossa importante monta para a nossa Academia de História. Em nome da Academia de História e de seus acadêmicos, faço a apresentação nessa cerimônia da posse do acadêmico, neste dia 30 de setembro de 2016, no Espaço Z, antigo mercado municipal fundado em 1914, na cadeira cujo patrono é o coronel da Guarda Nacional, Alfredo Sodré, na vacância de seu acadêmico anterior a ocupar a tão insigne cadeira, o senhor Círio Silva. Verdades da profissão de professor. Então eu começo fazendo minha saudação ao professor Enio, fazendo uma reflexão exatamente sobre aquilo que o professor Enio representa dentro dessa nossa profissão escolhida de professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas ainda que desejem bons professores para os seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho do educador é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados, né? Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo trabalho. A atitude como nossas de hoje, demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanime diante dos desafios de aprender, e nem deixem de educar as pessoas para serem águias, e não apenas galinhas, que hoje nós vemos que a educação forma galinhas, né? Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, segundo Paulo Freire. Sei que este novo acadêmico é um guerreiro e lutador dessas mudanças, pois é muito mais que professor, é educador, pesquisador. Sua obra, O Aldeamento, de São Luís Beltrão, e os índios puris e a política indigenista de 1788 a 1808, em Campo Alegre da Paraíba Nova, nos trouxe mais luzes ao passado de nossa cidade, de modo a entendermos de forma mais analítica, a incluirmos os povos indígenas, em definitivo, como agentes dinâmicos e protagonistas do processo histórico de nossa cidade e região. Inovação que a historiografia clássica olvidou até recentemente dentro da própria história do Brasil. Seu trabalho mostra-nos que São Luís Beltrão foi consequência da expansão das fronteiras coloniais em direção às áreas dos sertões dos índios bravos, de Campo Alegre da Paraíba Nova, pois o choque do avanço das fronteiras agrícolas em direção às áreas dos sertões habitados pelos índios gerou processo de hostilidade que culminou em um grande conflito na região de Campo Alegre, que acabou trazendo a nossa região para um destaque no cenário daquela época. Seu trabalho analisou o aldeamento de São Luís Beltrão, de sua formação em 1788 até a chegada da família real no Brasil, inaugurando o período joanino em 1808. As políticas indigenistas promovidas por Pombal, com o diretório, e as pós-pombalinas, né? Isto é, aquelas criadas para após a sua queda e a organização do espaço. É fato que hoje é dia de júbilo para nós acadêmicos e para a nossa cidade e a velha Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova. Este momento é de reverência aos antepassados e uma demonstração cabal da imortalidade acadêmica, principalmente em nome do patrono Coronel Alfredo Sodré. Trata-se do encontro mágico, do suor do rosto com a felicidade da conquista de ter realizado e ver reconhecimento em um excelente trabalho, né, feito pelo nosso homenageado de hoje e ao nosso acadêmico que vai ser empossado daqui a alguns momentos, né? São porque nós somos os seus pares, né, pesquisadores e professores e demais acadêmicos.
Então, nesse momento, eu peço licença aos membros da família do professor Enio, ao próprio professor Enio, para descrever de uma maneira rápida, sucinta aqui, um pouco da vida desse novo acadêmico. Enio Sebastião Cardoso de Oliveira, nascido no bairro da Tijuca, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 2 de março de 1965. Passou a infância e adolescência em Duque de Caxias, onde formou-se técnico em eletrônica no ensino médio aos 16 anos. Como membro de grupo de jovens da Catedral de Santo Antônio, participou das SEBs, Comunidades Eclesiásticas de Base. Sob a liderança do bispo Dom Mauro Morelli. Aos 17 anos entrou nas Forças Armadas para o Corpo de Fuzileiros Navais, tropa de elite da Marinha do Brasil, onde chegou a ser atleta na equipe de natação. Em 1989, graduou-se em História pela Universidade Augusto Mota, onde iniciou a pesquisa sobre a questão indígena, como monografia que tratava do índio no período da Era Vargas. No entanto, em 1988, antes mesmo de se formar, já havia iniciado suas atividades como professor no Colégio Euclides da Cunha, em Rocha Miranda, lecionando História para o antigo 2º grau e Educação Moral e Cívica. Eu só abro um parênteses nessa minha fala aqui, que dizem que em História nada não tem coincidências, mas assim, algo puxa algumas pessoas para essa nossa região de Resende, porque o bairro que ele deu aula na primeira escola é no bairro de Rocha Miranda, e muitos cariocas não sabem que Rocha Miranda era terras do Rocha Miranda daqui, né, do Barão do Maranhão, né? Aquilo lá era uma extensão dos braços dos residentes, né? Que da Tijuca veio a primeira música café para cá. Exatamente, né? Então é interessante como em alguma parte, em algum lugar, e sempre, se você for olhar os vínculos de algum acadêmico, em alguma parte da história dele, cai uma pedrinha de Resende nela, né? Então é interessante, das terras residentes nela, né? É muito interessante isso, né? Então, lecionando História no 2º grau de Educação Moral e Cívica nessa escola em Rocha Miranda. Foi professor da Prefeitura do Rio de Janeiro até o ano 2001. Entrou na rede pública estadual de ensino como docente em 1999, onde permanece até o presente momento, lecionando para o curso de formação de professores no Colégio Milton Campos, na Baixada Fluminense, onde participou de um grupo de pesquisa sobre história da Baixada Fluminense, tendo como objeto de estudo os índios tupinambás. Em 2000, torna-se pós-graduado em docência de ensino superior pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Filho de Eleni Cardoso de Oliveira e Sebastião Gomes de Oliveira, a mãe sonhava um filho professor e o pai um militar. Acabou sendo as duas coisas, né? Há algum tempo, né? Então, atendeu pelo menos a ansiedade dos pais aí. A mãe um professor, o pai um militar, né? Casado com a professora Sandra Maria Silva Oliveira e pai de 3 filhos, um geógrafo e professor, uma professora e outra universidade de comunicação social. Então, vejam que do meu início do discurso existe uma prática muito importante, né? Ao contrário do que eu falei antes, né? Essa família, né, como a família de vários, quis que os filhos fossem professores, né? Então, há um compromisso com a própria questão da educação. Passou em vários concursos públicos, onde teve que abrir mão de sua matrícula na Prefeitura do Rio de Janeiro em 2002. Em 2002, passou concurso público para o município de Resende, cidade em que em 2003 passou a residir. Mas antes, sempre por meio de concurso público, lecionou em diversas prefeituras, como Nova Iguaçu, Nilópolis, Belfort Roxo, Mesquita, Mendes, Japeri, entre outros. Possui vários cursos de extensão, entre eles História do Brasil, História Indígena na América, História Indígena do Brasil, História do século XX, História do Brasil Colonial, Monarquia e Primeira República, Problemas Políticos e Contemporâneos, História da Arte, Conflitos Árabes e Israelenses. Possui complementação universitária em Geografia e também curso superior de Empreendedorismo e Inovação pela Universidade Federal Fluminense, cujo trabalho de conclusão foi escolhido e premiado com um 3º lugar no Estado. Do ponto de vista cultural, estudou música na Escola de Música Vila Lobos, no Largo de São Francisco, na cidade do Rio de Janeiro. Participou de vários festivais de música com algum título em nível secundarista e universitário.
Em Resende, foi autor da trilha sonora que conquistou o primeiro lugar no primeiro Festival de Teatro Infantil, na categoria Melhor Trilha Sonora, junto com um aluno do Colégio Estadual Antonina Ramos Freire. Foi presidente da CAE, né, membro do Conselho Municipal de Educação em 2007. Em 2008 foi eleito presidente da Associação de Professores Municipais de Resende. Em 2009 foi eleito coordenador geral do CEP Resende e reeleito em 2012. Em 2015 foi eleito secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipal de Resende, numa eleição de votação recorde, e os companheiros da chapa acreditaram na presença do professor, essa larga votação onde teve o êxito de estar à frente. Em 2016 assume como suplente do professor Júlio Fidelis, esse que fala para vocês aí, no Conselho de Cultura com Cultura. Então eu precisava para essa situação aí, nós temos aí uma pessoa que pudesse dar um respaldo como suplente no Conselho de Cultura. Aí eu fui eleito, e aí na época eu tinha que nomear o suplente, porque não teve na época ninguém para ser o suplente. E aí o que fizemos? Indiquei logo o professor Enio, pelo conhecimento que a gente tem em relação ao trabalho dele como professor, e que vai me ajudar muito e tem ajudado aí no Conselho de Cultura da cidade. Em 2012, graduou-se mestre em História Social pela Universidade Severino Sombra, com a dissertação O Aldeamento de São Luís Beltrão, os Índios Puris e a Política Indigenista de 1788 a 1808, em Campo Alegre da Paraíba Nova. Foi quando os Puris de Campo Alegre e a história de Resende passaram a ser objeto de pesquisa, né? Ingressou em 2014 no programa de pós-graduação estrito sensu ao nível de doutoramento na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um curso de História Política. Hoje possui 32 artigos publicados, apresentado em diversos anais e congressos e simpósios no Brasil e internacionais, além de revistas e livros divulgados na área de História, na cidade, a cultura e o legado puri. Em 2017, o professor Enio termina o seu doutoramento, onde tornará o primeiro professor da carreira na rede municipal a deter o título de doutor em História. Então, senhores, eu queria, nesse momento final aqui, né, dizer ao professor Enio que seja bem-vindo à Academia Residência de História. Nós, acadêmicos, nos sentimos honrados com a sua companhia. Muito obrigado a todos pela audição. Eu queria uma salva de palmas aí ao nosso novo acadêmico, porque realmente é uma função merecida nesse momento, por todo o trabalho que ele fez. Inclusive o Marcos já tinha falado da importância desse trabalho, porque se cada um de nós aqui colocamos uma parte importante na história de Resende, essa é uma lacuna que realmente era necessário estudar, porque o que se falava era muito pouco, e o índio era coadjuvante em tudo, ou não era o bandido numa história de mocinhos e bandidos, né? E a gente não entende isso, a história não tem isso, a história tem protagonistas, tem dinâmicas econômicas e sociais de alguns dos povos, e não tem essa do bem, do mal, não tem isso, essa parte ficava uma lacuna. O professor Enio trouxe esse momento, está trazendo ainda com o trabalho dele que vai ser completado, e vai trazer agora uma parte em definitivo para isso. Então, começamos lá com a história de Resende, com a história dos índios puris e os outros indígenas, porque não é só puri, né? Tem outros, mas assim, o foco é a primeira etnia, mas a gente sabe que começamos pelo começo agora, de fato, né? Depois a gente tem trabalhos outros que, ou no caso de todo o mapeamento das principais núcleos de colonização, o professor Marcos Cotrim, um trabalho que fez, um trabalho que fez, traz aí todo um mapeamento daquela região de Campo Belo e esses primeiros núcleos ligados a essa questão da colonização da área, inclusive estendendo uma possibilidade para 1729, 1730. E aí depois tem Celina, tem o trabalho mostrando a questão das pequenas e médias propriedades. Depois nós temos a nossa
Maria Fernanda trazendo o período da pecuária, quer dizer, a cada momento a Academia de História ela veio trazendo no seu bojo uma série de coisas e daqui a pouco quase que dá um livro, um compêndio de fato, com uma história mais exata e cada vez mais fundamentada em documentos que a gente pôde trazer com cada pesquisa de cada um. Não é uma mera escrita, né, mas sim uma pesquisa científica de fato. Infelizmente, nós não tivemos possibilidade de trazer data show hoje, mas fica para uma outra ocasião, convidar os senhores, trazer ao Marcos aqui. Eu consegui, através do Arquivo Ultramarino de Portugal, em pesquisa, vários documentos de requerimentos de doação de terra desse período de 1700. O mais antigo que eu consegui encontrar remonta a 1766, né, que é o próprio Dias Pais, né, ligado ao informando que ele tinha um substituto aqui para poder tratar dos negócios deles, morando em Ribeirão do Barreiro, na região de São José do Barreiro, que essas terras eram Resende também, né, naquela época. Barreiro perto de Bulhões, Barreiro de Baixo. Barreiro de Baixo. Então, está lá ele dizendo de terras que tinha um substituto aqui trabalhando nesse negócio, 1766. E assim tem petições à Dona Maria I, tem petições ao Dom José, então muitos documentos que falam sobre Resende. Eu fiquei assim, tanta coisa que eu fiquei horas e horas baixando essa documentação toda e trazendo a leitura dela e tentando entender. A gente vê que aquilo que se falava, não tem tanto documento sobre Resende, não tem, né? Tem e mostra cada vez mais a importância de nossa cidade, sem ter o bairrismo, mas a importância econômica, social dessa nossa região frente à história do Brasil e à história da antiga província do Rio de Janeiro e hoje Estado do Rio de Janeiro, do próprio Brasil, né? Porque não são meras documentações trocadas, são documentações que passaram pela toda a estrutura cartorária da corte e que tem a assinatura do rei, da rainha e tal, né? Aquele sertão do Índio Bravo, ele passa a ser conhecido, muito conhecido, né? Então a troca de documentação era intensa, né? E a gente vê por esses documentos que eu pude buscar agora. Então, seja bem-vindo aí a... Ah, sim. Bom, gente, olha só, depois tem hora que a gente esquece que a gente fez tanta coisa na vida da gente, né? Então, o Júlio fez lembrar algumas coisas importantes da minha vida anterior, para criança, então, que foi fundamental para a gente conseguir criar enfim, o nosso crescimento como professor, como profissional e como pesquisador. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui, nesse período tão conturbado, época de eleição. Tem algumas pessoas que são candidatos que estão aqui, que interromperam a sua campanha para estar presente. Então, cumprimento aqui meus colegas professores, os acadêmicos presentes. E isso para mim é um momento inenarrável, estar aqui nesse momento, assumindo uma cadeira tão importante na Academia Residência de História, uma instituição que colaborou e tem uma função primordial no resgate da nossa cultura, resgate da nossa história. Quando o Júlio me chamou para assumir, falou que meu nome estava sendo cotado, de repente, para assumir, eu fiquei muito, muito contente, porque, na verdade, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, eu não pensava em momento nenhum em ter um cargo dentro de uma academia. Era mais uma motivação muito pessoal, que a pesquisa era uma motivação pessoal. É claro que quando nós estamos em conjunto, isso fortalece. E nós, quando criamos nosso grupo de resgate da cultura curi aqui em Resende e da história de Resende, a gente acabou dando um upgrade na nossa pesquisa. Então a coisa começou realmente a desenvolver de tal forma, e cada vez que eu estou com o Júlio, com
Marcelo, que não é daqui, é de fora, a gente começa a conversar, tudo isso enriquece muito o nosso conhecimento e acaba acrescentando muito no meu trabalho, que é a minha tese que eu estou desenvolvendo. Inclusive, até o meu orientador falou assim: olha, para de falar um pouco de Resende, fala mais de índio, você está falando de Resende demais. Então a gente acaba, porque a gente não consegue desvincular e você começa a ter assim, uma fixação, ou melhor, a gente se apaixona pela história de Resende e está tudo muito atrelado. A gente conseguir selecionar e tirar a questão indígena e a questão da história de Resende é uma coisa muito difícil. Outra coisa que eu me sinto muito honrado é de assumir essa cadeira número 21 do Alfredo Sodré, que foi, pesquisando a biografia dele, eu descobri, a partir do momento que eu conversei com o Cláudio Honor, que ele foi o primeiro prefeito eleito de Resende. Isso é uma coisa muito interessante. Eu assumi a cadeira, eu sou de uma geração que passou lutamos pela democracia. Eu estou hoje justamente assumindo uma cadeira na Academia Residente de História de uma pessoa que foi o primeiro prefeito eleito pelo voto popular em Resende. E por acaso foi o primeiro, também foi deposto. Mas isso faz parte da democracia, e para a gente ter uma ideia de como a democracia ela tem avanços e recuos. É claro que a democracia do começo lá do período da República Velha não tinha nada a ver com a nossa democracia. Hoje é muito mais amplo, muito mais representativo, que poderia ser até muito melhor. Mas, sobre o Alfredo Sodré, bom, o Alfredo Sodré é natural da cidade de Niterói. O nome dele todo é José Alfredo Sodré. Era filho de José Baltazar Abreu Sodré e com Joana Honório. Nasceu dia 13 de setembro de 1865. Sodré chegou a Resende em 1878. Conhecido pelo seu temperamento inquieto, ainda jovem começou a exercer atividade jornalista e se tornou proprietário do jornal Tiburibá, onde ficou à frente como redator por 55 anos, o que fez desse periódico o mais longevo da história da cidade de Resende. Após o fechamento de Tiburibá, passou a ser redator da Lira, no qual, em alguma situação, utilizava o pseudônimo Tio, TYL. Em 1892, casou-se na igreja de matriz de Nossa Senhora da Conceição de Campo Alegre da Paraíba Nova, na verdade Nossa Senhora da Conceição, com Silvina de Sá Macedo, filha de Bernardo de Sá Macedo, dono da firma Sá Macedo e Veloso, um dos maiores comerciantes de café da nossa região. Da união matrimonial, oficializada pelo vigário cônico Miguel Calmon Araújo Bucão, Sodré teve 3 filhos. Na década de 1903, criou a Sociedade Escoteiros de Resende, na qual dirigiu por longo tempo. Alfredo Sodré, pela sua atuação na Guarda Nacional, recebeu o título de Coronel Alfredo Sodré. Foi um brilhante orador e conhecido pela sua erudição. Como historiador, foi o autor do livro 100 anos de Resende, que Itamar Bope o reedita com aditamentos de textos de sua autoria. Sua vida de cidadão e homem público é destacado pelo valor com intensa atividade. Foi professor primário, atividade que passou a exercer mediante uma prova, que está registrado no Arquivo Público Municipal de Resende. Foi rápido no Fórum de Resende, nome que dava àqueles que atuavam como advogados sem a formação acadêmica, possuindo autorização do órgão competente do Poder Judiciário com exercício profissional, tendo destacada atuação. Foi tabelião do primeiro ofício de notas, vereador, presidente da Câmara de Resende. Nesse período, recebeu a incumbência de ocupar interinamente a função de prefeito de Resende. Em 1922, Alfredo Sodré tornou-se o primeiro prefeito eleito pelo voto popular no município de Resende. Mais um ano depois, teve o seu mandato cassado pelo então presidente do Brasil, Arthur Bernardes, por discordar de sua política no final de 1923. Foi provedor da Santa Casa e membro do grego literário Luiz Pistarini, sendo em toda a sua vida um grande incentivador da leitura,
membro da maçonaria e recebeu a ordem do grão-mestre, a medalha de ouro da ordem, e presidente da linha de tiro 451, aberta em 1929. Foi um dos personagens mais importantes da história de nossa cidade. Faleceu em 22 de julho de 1955. Na comemoração do centenário do seu nascimento, esse ilustre cidadão honorário e ex-prefeito de Resende foi homenageado com o busto na Praça Centenário, fruto da campanha realizada pelos membros da Sociedade Amigos de Resende e por iniciativa da Câmara de Resende, teve um tributo à Vila de Santa Cecília, região do Grande Manejo, uma rua que passou a ter o nome José Alfredo Sodré, jornalista e prefeito. Patrono da Academia de Resende de História, Ardis, cuja cadeira 21 recebe o seu nome, onde compõe com outros ilustres personagens os assentos dessa importante instituição. Bom, é um resumo que eu consegui fazer sobre o patrono, e mostra a importância dele para a nossa cidade. Quando eu comecei a pesquisar sobre ele, o Claudio Bola falou para mim que ele era uma pessoa plural. Eu falei, gente, plural? Que diabo deve ser isso? Aí você começa a observar a trajetória desse cidadão e você vê que realmente quantas atividades ele realizou e qual foi a sua importância dentro da cidade de Resende, ao ponto de ser prefeito, de líder e sempre prestigiar a cultura, ao ponto de ser um patrono dessa grande instituição que é a Academia Resende de História. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui. A nossa pesquisa ela ainda tem muitos desdobramentos. A pesquisa, quando você começa a pesquisar, parece